Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e nós vamos dar continuidade ao tema Avivamento Bíblico, que é o tema que nós temos proposto para os irmãos e temos disponibilizado tanto na página do nosso Facebook da Igreja Assembleia de Deus Belém, assim como também no YouTube. É só você digitar lá Instituto MBEC, Instituto MBEC, MBEC, e você vai ter acesso à nossa playlist. Dá para você assistir inclusive no conforto aí da tua casa, na tua televisão, caso você não queira usar um computador. Então a gente tem essas duas formas na página da nossa igreja, né, Assembleia de Deus Belém, e também no YouTube, digitando Instituto MBEC. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso tema do avivamento bíblico, essa que é a lição de número 11, nós vamos continuar falando a respeito da visão dos ministérios, daquilo que é necessário para que nós nos tornemos lideranças de Deus, né? Lideranças que são influentes em Deus. E nós recordaremos algumas coisas aqui que nós vimos conforme as lições anteriores. Então a gente falou a respeito da organização do povo de Deus, o tabernáculo de Deus, né? Que o Senhor tem chamado a nossa atenção para nós observar. Coloquei aqui também a figura do agrupamento das tribos, né? Que a gente viu que representa dentro da igreja os trabalhos, né? Os grupos que se formam dentro da igreja para podermos trabalhar cada uma das funções ali dentro do projeto de Deus. E nós vimos aqui em Atos 1:25 que Deus havia nos falado sobre a vaga que foi aberta para completar o ministério que ficou ausente, o ministério que Judas Iscariotes jogou fora, né? E então Deus levanta uma vaga, uma oportunidade para que o ministério de Judas fosse substituído por uma outra pessoa, no caso Matias. Então, versículo 21 de Atos 1, ele mostra que uma das necessidades que os apóstolos apontam como requisito básico para poder preencher a vaga que foi aberta por Judas Iscariotes é que fosse uma pessoa que tivesse andado todo o tempo com Jesus. Então a gente entendeu que isso fala de experiência, não estamos falando de outra coisa a não ser de experiências. Então Deus também precisa que as pessoas que vão ocupar os ministérios não sejam neófitos, né, ou pessoas inexperientes. Precisamos também entender o tempo e a condição de cada um para poder entender a hora e o momento pela unção e revelação do Espírito Santo para poder votar, né, e eleger alguém no ministério. Atos 1, 23 e 24 confirma esta realidade, né? Eles dizem, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Então, a gente vê que a escolha ou a votação dos apóstolos, ela não é uma votação feita de qualquer maneira, ela é uma votação que baseia-se na revelação do Espírito. Então, eles estavam votando, fazendo a parte natural, mas a parte espiritual, o direcionamento do Espírito vinha antes, né, do que a sua parte administrativa. A gente já falou disso em outras lições, mas a gente quer ressaltar isso aqui para mostrar que realmente a revelação é o primeiro princípio que deve nos governar. Êxodo 13, 21, o Senhor falou da coluna de nuvem como base para nos dirigir. Então a gente entendeu que nós precisamos também da direção de Deus, que é representada pela coluna de nuvem, para que a organização do tabernáculo faça sentido, né? Então a organização é de Deus, a gente deu ênfase nisso, mas não adianta ter organização se não tem a direção daquele que nos chamou para trabalhar para Ele, que é o Senhor Jesus, né? Através da representação da coluna de nuvem. E em Êxodo 13, 21 ainda, nós vimos também que de noite, né, o povo de Israel tinha a coluna de fogo para os alumiar. Então a gente entendeu que nós precisamos nessas duas condições, né, coluna de nuvem, coluna de fogo, representando a direção no dia e a direção na noite,
nós precisamos dessas duas realidades para podermos caminhar de forma segura com o Senhor. Êxodo 13, versículo 22, é uma base que nós vamos começar a explorar para entendermos mais profundamente o que Deus quer nos trazer a partir desta lição. Diz o seguinte: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, Êxodo capítulo 13, versículo 22, ele faz uma afirmação dizendo que a coluna de nuvem e a coluna de fogo nunca se apartou do povo. Note esse detalhe. Então, ela faz uma afirmação de maneira que está dizendo que a coluna de nuvem nunca se apartou do povo e a coluna de fogo também nunca se apartou do povo. Mas se nós olharmos aqui para o desenho do tabernáculo, eu trouxe aqui a figura para a gente refletir, você vai perceber que a coluna de nuvem e a coluna de fogo, elas na verdade, elas estão associadas ao tabernáculo. E o tabernáculo, como sabemos, está associado em especial, baseado no Antigo Testamento, à tribo de Levi. Então, se nós olharmos para este texto aqui de Êxodo 13, 22, a gente deveria, meditando no que está escrito, a gente deveria entender que deveria estar escrito: nunca se apartou do tabernáculo. É essa a afirmação que aparentemente, assim, num primeiro momento, a gente olhando para a figura do tabernáculo, a gente deveria ver essa afirmação: nunca se apartou do tabernáculo. Mas quando a gente olha para Êxodo 13, 22, a gente vê que a Bíblia está dizendo diferente. A Bíblia está dizendo: nunca se apartou do povo. Aí você vai dizer: não, pastor, mas a nuvem guiava o povo. Sim, mas a nuvem estava vindo para o tabernáculo, ou seja, para, a princípio, a tribo de Levi, e a tribo de Levi representava Deus para o povo. Então, a princípio, o povo era guiado pela nuvem, mas a nuvem estava associada não ao povo em primeiro momento, a nuvem estava associada ao próprio tabernáculo, ou seja, a tribo de Levi, que é quem cuidava do tabernáculo. E por que a Bíblia traz essa afirmação, dizendo que nunca se apartou do povo? Por que isso aparece? Então nós vamos começar a entender aqui, irmãos, que há uma revelação por trás desta afirmação do Êxodo 13, 22. O Atos 1, 25, como vimos, abriu-se uma vaga para o ministério de Judas Iscariotes. A gente já falou na introdução sobre isso. Então, o princípio da oportunidade que Deus deu ali para eleger um novo apóstolo é o princípio que Deus quer trazer aqui de novo. Ou seja, quando Deus diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite, Deus estava querendo profeticamente mostrar que o povo que não tinha direito de ser ministério ou de agir como ministro na presença de Deus, segundo a ordenança do Velho Testamento, esse povo recebe uma vaga, ou seja, recebe uma oportunidade para que o ministério do Antigo Testamento, que era restrito à tribo de Levi, a gente já falou sobre isso, ele fosse aberto, ou ele fosse expandido para todo o povo de Deus. É por isso que Êxodo 13, 22 diz: nunca se apartou do povo. Ou seja, Deus estava guiando o povo através de Levi no Antigo Testamento, mas Deus estava também profetizando que a vaga, ou seja, a oportunidade ministerial, ela seria aberta não só para Levi, mas ela seria, vamos dizer assim, inaugurada para as outras 11 tribos. Então Deus estava abrindo uma vaga para as outras 11 tribos e, profeticamente, Deus estaria também abrindo uma vaga para os gentios. Era isso que representava a profecia de Êxodo 13, 22. Então a gente começa a entender que Deus ele está, a princípio, confirmando essa questão da vaga, porque da forma que ele abre a vaga em Atos 1, 25, que ele apresenta para Matias um ministério que a princípio não era para ele,
Deus estava fazendo a mesma coisa através do texto de Êxodo 13:22. Deus estava dizendo profeticamente, né? Me entenda que é uma profecia também, uma terminologia profética, né? Que iria se cumprir no futuro, ou seja, Deus abriria a vaga que era só de Levi para as outras 11 tribos, e Deus abriria a vaga que era só de Israel, que seria agora a totalidade das 12 tribos, também para os gentios, ou seja, para o povo comum, né? Os gentios seriam aquele povo que estaria, a princípio, sendo um povo que não estava incluído dentro do povo de Israel. Então era isso que Deus estava mostrando para nós. Então eu coloquei aqui na figura uma representação, né? A coluna de nuvem representando o ministério de Levi, e os que estão em volta são as 11 tribos, que é o que vai receber ministério. E eu coloquei aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19, o Senhor vai confirmando isso agora através de um texto no Novo Testamento. Ou seja, aquilo que nós vimos no Velho Testamento, agora nós vamos acompanhar aqui no Novo Testamento. Diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Hebreus, né, um texto do Novo Testamento, Deus está mostrando que o convite é feito para os irmãos. Diz, tendo, pois, irmãos. Né? Então, o convite é feito para quem? Não é para um grupo específico, é para todos os irmãos, ou seja, para toda a igreja. Então, Deus está mostrando que a vaga está sendo direcionada para os irmãos. Aí ele diz, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Confirma que qualquer irmão pode entrar no Santo dos Santos, né? Porque a gente entendeu que Santo dos Santos, que é o Santíssimo Lugar, e o Santo Lugar agora são um lugar só. E é o que está confirmando aqui, que os irmãos, ou seja, o povo da igreja, pode entrar aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar, por causa do sangue de Jesus. Então Jesus abriu a porta, consagrou esta região e nos trouxe, né, do anonimato, nos puxou lá de fora do povo comum e nos deu um caminho vivo para podermos, como irmãos, a princípio não está designando nenhum ministério, para que pudéssemos entrar lá naquela região. Então, a gente vê o Novo Testamento com aquilo que a gente aprendeu no Antigo Testamento ali, nos textos que vimos na lição anterior. Versículo 20, ele diz, para confirmar ainda mais, ele diz, pelo novo e vivo caminho, ou seja, pelo que Jesus fez, que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que a Bíblia diz que ele nos consagrou pelo véu, representando a sua carne? Porque o véu foi rasgado e Jesus foi chicoteado e a carne de Jesus também foi rasgada. Então, assim como a carne de Jesus foi rasgada em nosso benefício, assim o véu também foi rasgado. Então, Jesus pagou o preço para que o véu fosse rasgado, literalmente, né? Porque ele foi rasgado no seu corpo e o véu foi rasgado de alto a baixo para que esse novo caminho pudesse estar acessível a todos nós. Então eu coloquei aqui a representação do véu, o véu que havia para separar o Santo dos Santos do Santo Lugar, e aqui na outra figura agora a gente tem as regiões que se formam, né? As 4 regiões se tornam 2, e Deus está mostrando que qualquer um, a princípio, pode entrar no Santo dos Santos, né? A pessoa que está aqui na 3ª e 4ª região, que se tornou uma região só, ela ainda pode ir para dentro, para a profundidade da presença de Deus e chegar a entrar no Santo dos Santos. É o que Hebreus capítulo 10, 19 e 20 está nos mostrando. Então a gente entende que Deus está confirmando aquilo que a gente aprendeu. Versículo 21 diz o seguinte: e tendo grande sacerdote, que é Jesus, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o Senhor está dizendo que
o pré-requisito para entrar nessa região, né, do Santíssimo Lugar é a sinceridade. Então eu sempre gosto de falar que Deus trabalha com os perfeitos, Deus trabalha com os sinceros. Então, perfeito, irmão, é Jesus. Perfeito foi Jesus e é Jesus. O que Deus está pedindo para entrarmos no Santo dos Santos é sinceridade, né? É sinceridade de coração, porque com a sinceridade nós alcançamos misericórdia e perdão. Aí ele diz, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Então, esse purificado da má consciência representa o altar do holocausto. Por quê? Porque no altar do holocausto a carne morre. Era oferecido que é um animal que morria. E a má consciência é aquilo que trouxemos do mundo, né? Aquilo que aprendemos segundo a carne, segundo o natural. Então Deus está dizendo que quando a gente entra no tabernáculo, a primeira região ou a primeira parte da obra de Deus em nós é quando o nosso mal, né, a nossa carne, a má consciência, ou seja, aquilo que nós aprendemos conscientemente, segundo o mundo, ou seja, segundo o pecado, aquilo que é mal, segundo temos conhecimento, tem que morrer. Então esse conhecimento, essa má consciência morre aonde? No altar do holocausto. E aí nós voltando aqui no versículo 22, ele ainda completa, e lavado o corpo com água pura. Se nós olharmos aqui para o desenho do tabernáculo, depois de passar no altar do holocausto, onde morre a má consciência, os maus pensamentos, né, desejos pecaminosos da carne, então ele diz que tem que lavar com água pura, exatamente o que está aqui no tabernáculo. Depois do altar do holocausto, nós encontramos a pia de bronze. E a pia de bronze é onde havia a água que justamente era para purificar, para lavar. Então, o que está escrito em Hebreus 10, 22, né? Purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, representa os dois primeiros utensílios que estão presentes aqui no tabernáculo. A diferença, irmão, que nós queremos trazer aqui para você, é que no Antigo Testamento o sacerdote só lavava a mão, né? O sacerdote só lavava a princípio a mão. E o texto de Hebreus 22 diz que é lavado o corpo. Então a gente entende que realmente o que Jesus fez, a obra que Jesus fez é maior, né? O que havia no Velho Testamento era uma sombra das coisas que haveriam de se manifestar, das coisas que haveriam de ser reveladas através de Jesus. Então é isso que nós entendemos e podemos aqui colocar para você. Então eu vou colocar aqui algumas representações, né? Nós vamos seguir falando das representações. Nós temos lá Levi representando as 11 tribos, né? Então a gente entende que há uma representação. Deus é representado através de Levi. Isso é importante você frisar, porque nós vamos depois chamar a sua atenção para outras representações que virão. Hebreus 7, versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Então Deus está mostrando através do Novo Testamento, mais uma vez, que se a perfeição tivesse sido alcançada pelo sacerdócio levítico, não haveria sido necessário Jesus vir, né? Mas como o sacerdócio levítico era uma sombra, como eu falei, daquilo que haveria de ser complementado, de ser através de Jesus, então a sequência do versículo 11 vai nos mostrar que precisou de um sumo sacerdote de ordem superior. E quem é esse sumo sacerdote? Vamos ler aqui. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Então Deus está mostrando no versículo 11 que o sacerdócio que foi levantado para que a perfeição viesse, que a gente entendeu que tem a ver com Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ele não é segundo a ordem de Levi.
Então Deus já está mostrando uma diferença. A ordem de Levi é a ordem que Deus deu lá para o povo de Israel no Velho Testamento. A ordem de Melquisedeque é uma ordem diferente, porque Melquisedeque a princípio não pertenceu à tribo de Levi. Quando Melquisedeque aparece, que é lá no Gênesis capítulo 12, quando Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque aparece numa circunstância onde não havia ainda a instituição do sacerdócio levítico. Então fica claro que Melquisedeque não pertence a Levi, né? Por isso que há uma diferenciação, há uma outra ordenança, que é a ordem de Melquisedeque. E aí o próprio versículo 11 confirma isso, ele diz que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Quer dizer, Arão era irmão de Moisés, que era também da tribo de Levi. Então ele está dizendo que não foi contado pela tribo de Levi, como Levi. Então o versículo 11 deixa claro isso. Aí o versículo 13 diz o seguinte: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Então a gente está entendendo que o sacerdócio vai ser levantado a partir de uma outra tribo, ou seja, Deus está de fato mostrando que haveria uma inclusão das outras tribos no ministério que a princípio era só de Levi, no ministério que a princípio era referenciado por Levi. Então, quando Deus coloca uma outra tribo que não é Levi para fazer aquilo que Levi fazia, ou para fazer aquilo que Levi tinha a ordenança no Antigo Testamento, Deus abre um precedente. Por quê? Porque Deus colocaria, como a gente falou, né, o povo para ser aberto uma vaga para que todo o povo, tanto o povo de Israel como o povo gentil, pudesse assumir o ministério, pudesse alcançar a condição de ministério. E aí ele diz, ditas essas coisas pertencem a outra tribo, e aí ele confirma, só para a gente ver pelo texto, que da qual ninguém prestou serviço ao altar. Quer dizer, é uma tribo que num primeiro momento nunca tinha prestado serviço ao altar, até porque não fazia sentido, né? Porque era só para Levi mesmo. Mas então Deus vai começar a abrir essa vaga e vai confirmar isso para nós entendermos aqui. O versículo 14 vai confirmar isso de forma explícita, porque ele diz assim: pois é evidente que o nosso Senhor, está falando de Jesus, procedeu de Judá. Então Jesus vem de que tribo? Da tribo de Judá. E o que diz sobre essa tribo? O versículo diz, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então quer dizer, versículo 14 agora deixou claro que Jesus entrou, né, completou, fez aquilo que a tribo de Levi no Antigo Testamento não conseguiu, porque era algo impossível para nós. Então Jesus vem da onde? De Judá. E como essa tribo nunca recebeu sacerdócio, Deus abriu um precedente. Judá, que não é a princípio autorizado para ter sacerdócio, agora está sendo. Por quê? Porque Jesus era da tribo de Judá e Jesus cumpriu toda a lei. Então quando isso acontece, a vaga é aberta. Por quê? Porque tem alguém que não era de Levi e entrou e conseguiu chegar lá. E como foi perfeito, que Jesus foi perfeito, então ele sendo de Judá, ele abre um precedente. E esse precedente dá base legal para que todas as outras tribos e também todos os povos pudessem alcançar a condição de ministério. Versículo 17 diz assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Então ele abriu essa vaga e não só isso, ele eternizou essa vaga. Ou seja, ele deixou isso como algo permanente. Tu és sacerdote para sempre. Aí ele diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente entende o que é que Jesus fez. Jesus, ele inaugurou uma nova etapa ministerial para todas as outras pessoas que não tinham direito de ter ministério. É aqui que Jesus confirma a inauguração da vaga. Então a gente trouxe aqui, irmãos, mais uma vez uma figura representativa, que Israel é a representação de Deus para os gentios. E nós vamos começar agora a meditar dentro deste princípio, porque é que Deus usa Israel para representá-lo para os gentios. Por que é? Será que é porque Israel é melhor do que os outros? Será que é porque Israel
tem alguma coisa que, vamos dizer assim, é superior às outras nações? O que é que faz com que Deus autorize Israel a ser uma representatividade para os gentios? É isso que nós vamos desmistificar. Hoje Deus vai quebrar um paradigma aqui. Há um segredo extraordinário aqui que nós vamos aprender da parte de Deus a respeito dessa representatividade de Israel para com os gentios. Então eu coloquei aqui que Deus está abrindo a nossa percepção para nós entendermos que Deus vai falar agora acerca do princípio da representação. O princípio da representação é um princípio que nós precisamos entender. Porque se nós não entender este princípio, a gente sempre vai pensar que Israel é mais importante para Deus do que os outros povos. E não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia vai nos mostrar, e nós vamos ver aqui inclusive um exemplo secular, aquilo que na verdade Deus intentou com este princípio da representação. Então eu coloquei aqui, por exemplo, para meditar comigo aqui, eu coloquei aqui um mapa do Brasil representando o povo brasileiro. Segundo o censo aí, né, do IBGE, o Brasil em 2018 tinha 209,5 milhões de habitantes, né? Agora em 2020 já passou de 211, mas vamos colocar 210 só para a gente poder ter um número redondo aí, porque a questão aqui não é ser perito na condição de quantos habitantes tem, mas é só para a gente entender o princípio. Então, o Brasil, a princípio, tem 210 milhões de pessoas. Vamos colocar dessa forma. E nós temos aqui a figura do Congresso brasileiro. Ou seja, nós temos aqui o Congresso, que é o que representa o povo brasileiro. Então eu coloquei aqui, né, numa figura, as duas realidades. Eu tenho 5 mil políticos, né, para representar 210 milhões de pessoas. E por que isso é válido? Por que esse princípio é útil? Falando agora no secular, vamos entender isso aqui. Porque quando nós temos uma população de 210 milhões, imagine você se a gente quisesse fazer com que cada cidadão brasileiro fosse dar uma opinião e fosse querer administrar um pouquinho o Brasil individualmente falando. O negócio ficaria complicadíssimo, porque como é que 210 milhões de pessoas vai conseguir fazer com que a administração seja fluida? Quer dizer, como é que todas essas 210 milhões de pessoas vão se entender? Então isso se torna o quê? Impossível. Se torna inviável. Então qual é a forma, né, que não é só no Brasil, em todos os lugares, mas qual é a forma que a gente consegue viabilizar a administração de um país? Aí você vai dizer, não, pastor, mas no Brasil tem muita corrupção. Corrupção é uma outra coisa, tá? A gente não está querendo falar aqui se os políticos são bons ou são ruins. Eu estou falando do princípio da representação, tá? Não se atenha à questão do nosso país ter as dificuldades que tem. Vamos entender aquilo que, o conceito que nós queremos aplicar aqui para você entender. Então, nós temos 5 mil pessoas, 5 mil políticos, que vão ser pessoas eleitas por nós para que ele nos represente. Então o vereador, o senador, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente e por aí vai. Cada um desses cargos, eles vão representar uma quantidade muito grande de pessoas, porque esse cara que representa a gente lá no Senado, lá no governo, né, na prefeitura, enfim, esse cara que nos representa, ele é uma pessoa eleita para ser vamos dizer assim, a voz única que vai falar por todos nós. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade que tem 300 mil habitantes, tem um prefeito. Esse prefeito, ele é a administração, ele é a voz dessas 300 mil pessoas, ou seja, essas 300 mil pessoas, ao invés de todo mundo falar junto, ao invés de terem 300 mil vozes querendo falar junto, nós temos a eleição de um prefeito, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, para que esse prefeito venha a falar por essas 300 mil pessoas, ou seja, venha a administrar, venha a cuidar da cidade em benefício das 300 mil pessoas. Então a gente entende que o princípio da representatividade ou da representação é um princípio de administração.
Não é um princípio do porquê o cara ele é presidente, porque ele é prefeito, ou porque ele é governador, que ele é melhor do que eu. Né? Ele é prefeito, governador, senador, e eu não me vejo pior do que ele porque ele é prefeito. Eu vejo ele como uma pessoa que me representa, que deveria me representar pelo menos. Então, a gente entende que isso é uma questão administrativa. Preste bem atenção nisso. Deus está mandando eu frisar aqui para você. A questão da representação não é uma questão de importância. Eu vou frisar, bem frisado para você entender. A questão de representação não é uma questão de um vale mais do que o outro. Um é melhor do que o outro. Não. A questão de representação é uma questão administrativa. Entenda bem. Então, eu preciso de uma representação porque não dá para 300 mil pessoas falarem ao mesmo tempo. É muita cabeça pensando e é muita diferença entre pensamentos. Então, o que a gente faz? A gente escolhe alguém e esse alguém vai representar essas 300 mil vozes. Falando a respeito de uma cidade, né, por exemplo, que tenha 300 mil habitantes. Então, é uma questão que é associada a algo administrativo. Eu estou sentindo de Deus de bater nessa tecla, porque tem gente que pensa, não, é porque você está lá, se é prefeito é porque vale mais do que eu. Não, não vale mais nem vale menos, vale a mesma coisa. É tão ser humano quanto você e eu. Só que ele tem uma função diferente da nossa, por quê? Porque ele foi eleito por nós para poder nos representar lá, para poder fazer com que aquilo que as 300 mil vozes, na maioria, que ele não vai atender a todos também, mas falando assim na questão de administração, ele vai representar a maioria, porque a maioria que botou ele lá, falando assim no governo, né? Então ele vai representar a maioria do povo. Ele vai administrar para a maioria das pessoas, né? Pelo menos a ideia seria essa. Então essa questão administrativa, que está caindo aqui um paradigma, nós vamos destruir um paradigma hoje, né, como eu falei, essa questão administrativa, ela é algo que funciona em todas as escalas. Você vai, por exemplo, numa escola, você tem um diretor. Por quê? Para representar a voz dos alunos. Você vai, por exemplo, num sindicato, você tem um líder do sindicato, para representar o sindicato. Você vai em qualquer tipo de associação onde tem muita gente, você vai ter uma pessoa que representa aquele grupo. Sempre é assim. E a gente não fica indignado com isso, a gente acha natural, né? A gente tem, por exemplo, na escola, o professor, que representa a autoridade para ensinar para todo o grupo de alunos. E assim, em todas as escalas, em todos os níveis. Isso é natural para nós. Só que quando se trata da parte espiritual, houve um grande equívoco ao longo dos acontecimentos. E muitos, inclusive, torcem a Bíblia para falar as coisas que eles imaginam que seja. E nós vamos quebrar esses paradigmas hoje. Então eu estou dando vários exemplos para mostrar para você o que a representação faz. A representação é uma organização entre uma pessoa que representa e um contingente de pessoas que é representado. É isso que representa essa eleição desses 5 mil aí, né? É isso que estamos querendo mostrar. Então, trazendo aqui para o lado espiritual, a questão da representatividade, que é a tribo escolhida, representando todas as outras 11 tribos. Então, Levi era uma tribo que estava representando todas as outras 11. Então, em Israel era assim. Levi representava as outras tribos que estavam em volta do tabernáculo. Israel, como povo, representa Deus para os gentios. Então Israel agora é colocado como aquele que representa Deus para os gentios. Então a gente começa a entender que Israel não é melhor do que os gentios. Preste atenção. Israel é uma representação de Deus para os gentios, porque Deus tinha que escolher alguém. Né? Deus tinha que escolher alguém. Aí se Deus não escolhe Israel e Deus escolhe, vamos colocar aqui, eu vou inventar, tá? Eu vou só a título de exemplo. Vamos dizer que Deus escolhe a Etiópia. Aí a gente vai pensar, poxa, mas é Etiópia do que nós, porque a Etiópia foi escolhida por Deus e o resto das nações não foi escolhido. Mas Deus não tinha que escolher alguém? Deus não tinha que escolher, pelo princípio da representatividade, que você já entendeu, que é tão natural em todas as escalas, até secular, você entendeu aí.
Deus não tinha que escolher um povo? Deus elegeu uma nação? Né? Na parte secular, quem é que elege o nosso representante? O prefeito, o governador, o presidente? É o povo. Na parte espiritual, quem é que elege o representante? É Deus. A diferença do secular para o espiritual é essa. No natural, quem elege somos nós. O próprio povo elege o governante. E na parte espiritual, quem elege é Deus. Só que se nós tiramos Israel daí, vou mastigar para você. Se nós tiramos Israel daí e a gente coloca, por exemplo, a Bolívia, agora tirei a Etiópia, não é mais Etiópia, estou inventando aqui para você entender. Aí a Etiópia vai ficar triste, Israel vai ficar triste, o Brasil vai ficar triste, todas as nações vão ficar tristes. Só que como é que Deus vai fazer? Ele tem que escolher uma nação. Alguém tinha que representar. Alguém tinha papel. Porque não dá para colocar todo o povo, como a gente falou, não dá para todas as vozes falarem juntas. Tem que ter um povo para representar os demais povos. É isso que Deus fez com Israel. Israel não é melhor e também não é pior. Israel é uma escolha de Deus. Entende? E aqui nós já começamos a ter uma premissa de que, se Israel é escolha de Deus, os demais povos também são. É aqui que está o segredo que nós começaremos a mostrar para você. Só para continuar a representação aqui, nós vamos mostrar aqui, por exemplo, na igreja. A gente tem o púlpito, onde tem o pastor e os obreiros, e a gente tem todo o povo. O que o púlpito é para o povo? O púlpito é uma representação de Deus para o povo. Então não dá para colocar toda a igreja no púlpito, porque senão não teria os dois compartimentos ali no tabernáculo. Então tem um povo, que é a maior parte das pessoas, né, o contingente onde tem mais gente, e tem um contingente reduzido, que é o pastor e os obreiros, que representam Deus para o povo. Falando, por exemplo, da igreja, né? Estamos falando aqui, por exemplo, da igreja. A igreja, falando agora na questão da cristandade, né? A igreja verdadeira de Cristo, ela representa Deus, ela foi eleita por Deus para representar Deus para os incrédulos e para os ímpios. Perceba só. Então, a representatividade é um princípio de Deus, é um princípio secular, inclusive. Só que no natural a gente não se revolta. Você fica revoltado que o prefeito tal foi eleito, a não ser que você não goste dele, que ele seja uma pessoa que é totalmente contra os seus valores. Mas a princípio, assim, falando uma pessoa que tenha uma ideia parecida mais ou menos com o que a gente pensa, a princípio, ele ser eleito não me revolta. Né? Como eu disse, a princípio eu estou falando a princípio, pode ser que tenha alguém que nos revolte, mas eu estou falando num sentido genérico, tá? Então, o cara foi eleito ali para ser diretor da escola, não me revolta. Agora tem gente que porque Deus elege uma nação, parece que quer colocar Israel contra as demais. E é isso que está errado, irmãos. Isso aqui vai quebrar Deus um grande paradigma. Né? Nós vamos entender o que Deus tem e vamos abrir as possibilidades para o que Deus quer. Porque nós estamos fechados e não estamos entendendo que a igreja, como está aqui no slide, ela é representatividade de Deus para o povo. Então nós precisamos entender que esse povo, que nós estamos representando Deus para eles são inclusos no plano de Deus. Pode ser que eles não queiram ser salvos, aí é outro problema. Mas que eles fazem parte do projeto, fazem. Por quê? Porque as 11 tribos não faziam parte do povo de Israel? Pois é, mas Levi representava para elas. Então elas faziam parte do projeto de Deus. E esses incrédulos e ímpios, que a igreja representa Deus para eles, também fazem parte do plano de Deus. Só para trazer isso aqui para você. Então eu coloquei aqui uma figurinha, onde nós temos aqui o pai, a mãe, filhos, uma família. Então o pai, na família, ele é o que representa a família. Então a gente tem o pai para representar toda a família. Então o pai representa o quê? A lei e a ordem dentro da casa. Por quê? Porque o pai está associado a Moisés. Quem é que recebeu a lei de Deus? Moisés. Então a menor instituição onde a representatividade acontece é a família. Família é projeto de Deus. Então o pai representa quem? Moisés. A mãe representa o quê? Arão. A mãe representa o quê? A administração da casa. Arão era o quê? Arão e a sua família administravam o tabernáculo. Então Arão representa a administração, né, da casa ali. E os filhos? Os filhos representam o povo. Se a família for grande e tiver muitos filhos,
o pai e a mãe representam a autoridade para os filhos, né? Fazendo o papel da família de Arão, e Moisés representando a figura do pai. Então a gente vê que a família, ela já precisa de um representante. Percebe? Uma constituição tão pequena, mas já precisa do pai sendo a autoridade e a voz de toda a família. Se o pai falar uma coisa e os filhos quiserem algo diferente e o pai não quiser, o pai vai dizer não, e a família, a princípio, tem que honrar a vontade do pai, a voz do pai, porque ele é o representante. Então é assim que funciona, em todos os aspectos, em todas as escalas. E isso aparece na Bíblia, irmãos, aparece em Gênesis 12:3. Olha o que diz a palavra: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção no que nós estamos lendo. Eu vou chamar a sua atenção mais uma vez para toda a sua atenção ficar frisada neste versículo chave para nós. O Senhor está dizendo que Abrão, que recebeu a promessa de Deus, seria abençoado e ele estaria sendo uma pessoa que traria a manifestação da promessa só para Israel. Veja aqui o versículo: só para Israel? Não. A promessa foi feita para todas as famílias da terra. Então, meu irmão, significa que todos os povos estavam incluídos. Abrão, neste momento, representaria quem? Representaria, por exemplo, Levi. E todos os povos representariam as outras 11 tribos. Então você vê que na menor escala que a família de representatividade, Deus já profeticamente, Deus já libera uma profecia para a inclusão de todos os povos. Como a gente viu lá em Êxodo 13:22, agora a gente está confirmando em Gênesis 12:3. Deus não falou assim, em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Não foi assim que Deus falou. Preste atenção, você começa a perceber que Deus não desprezou nenhuma nação. Deus não colocou aqui metade das nações. Deus disse todas as famílias da terra. Então Deus preparou o quê? Um projeto para todas as famílias da terra. Então quer dizer que realmente Deus não despreza as outras nações. Deus só escolheu Israel para representá-las. Verdade. Exatamente isso. E aqui fica claro isso porque ele diz em ti. Então ele está dizendo assim para Abraão, que ainda é Abrão, né? Estou falando Abraão porque é o que cumpre a promessa. Ele está dizendo assim para Abrão: Abrão, você nesse momento, só você sozinho, está representando toda a humanidade. É exatamente o que Jesus fez no Santo dos Santos. Então, ele estava representando o quê? Toda a humanidade. Então, na própria promessa já tem uma representação pela própria pessoa de Abrão. Porque ele diz, em ti, ou seja, você, Abrão, é o representante. Você é aquele que dá voz a toda a humanidade. Então, veja só, Deus está mostrando, descortinando para nós o que verdadeiramente ele desejou, o que verdadeiramente ele projetou. Não o que temos visto e até ouvido por parte de alguns cristãos, inclusive. Porque tem gente que fica, sabe, uma religião, como diz assim, racista. Desculpe falar essa palavra, meu irmão, mas eu estou sentindo de falar isso aqui. Uma religião racista, no sentido assim, eu sou a raça eleita, porque Deus fala lá isso em 1 Pedro, né? Vou deixar inclusive para os irmãos pesquisar. Fala que nós somos santa, né? Sacerdócio real, e os demais povos, é lixo. Não é lixo não, irmão. Para Deus não tem lixo. Foi Deus que criou, é nosso Criador. E se Ele é Criador, Ele é Senhor e Criador, Ele não vai desprezar a sua criatura. O que acontece é que a sua criatura não entendeu o seu projeto e ela está longe. Mas Deus disse que em Abrão, na promessa original, seriam benditas, não são malditas, seriam benditas. Seriam pessoas que Deus tem uma bênção para elas. Todas as famílias da terra. Perceba a grandiosidade do projeto e do amor de Deus. Agora você entende o que diz Êxodo 13:22. Nunca se apartou do povo. Agora você entende por que Deus diz nunca se apartou do povo, ao invés de dizer nunca se apartou do tabernáculo.
Porque se Deus diz, nunca se apartou do tabernáculo, ele seria literal, mas ele não estaria nos incluindo. Ele não estaria incluindo as nações. Ele não estaria coerente com Gênesis 12:3. Entende? Então a gente vê que Deus realmente, irmãos, ele tem um projeto muito maior. Irmãozinho, irmãzinha, pastor, ministro, Deus não é Deus só dentro da sua igreja, meu querido. Deus é Deus para as nações. Deus é Deus para todas as almas. Se as almas não quiserem vir para Deus, isso é um outro caso. Aí depende também da decisão de cada um. Mas nós, da nossa parte, temos que entender, todos estão incluídos no projeto. Portanto, todos devem ser aceitos. Entenda, meu querido. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 1. Deus agora vai mostrar profeticamente o cumprimento deste projeto. Você entendeu que Êxodo 13:22 e Gênesis 12:3 é a base profética para Deus incluir as nações. Agora em Atos 2:1 nós vamos entender como é que Deus começou a cumprir este projeto, como é que Deus, vamos dizer assim, permitiu que as nações que ele queria trazer para ele fossem atraídas e fossem fazer agora parte também até da questão das outras 11 tribos, né, que fossem estar em volta do Israel, da igreja de Deus. Então diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Note o detalhe agora. Vindos de todas as nações debaixo do céu. Então a primeira coisa que Deus faz no versículo 5, diz que os judeus, vindo de todas as nações, preste atenção, eles são atraídos para o evento do Pentecoste. Então Deus está mostrando que a forma dele chamar a igreja para manifestar o Pentecoste, o cumprimento do Pentecoste, e os judeus que eram de todas as nações, então os judeus de todas as nações estavam fazendo o quê? O papel das 11 tribos, estavam representando, né, uma figura, as 11 tribos, e estavam representando também todas as nações, porque eles vinham de todas as nações. Eles eram vindos de todas as nações. Então note, veja que há uma condição da representação dos judeus, mas que não eram só de Jerusalém, eles tinham vindo de todas as nações. Então Deus já está mostrando que o próprio Israel, as próprias 11 tribos, né, colocando a igreja como se fosse Levi, é uma representação, né? Então estamos colocando que Deus estava atraindo e estava recebendo naquele evento do Pentecoste todos os judeus de todas as nações. Então eu estou frisando aqui para você entender. Por isso que o versículo 5 dá essa ênfase. Porque Deus estava querendo mostrar que debaixo do céu todos têm lugar na sua casa. É isso que Deus está falando aqui. Todos têm lugar no seu reino. Todos têm lugar na sua presença. Pastor, mas tem mais coisa? Tem. Vamos ler a sequência que você vai entender. Diz assim o versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Então eu fiz uma contagem, eu quero que você faça a contagem junto comigo. Nós vamos começar a contar quais são as nações que são citadas aqui para nós entender. Partos, medos, elamitas, 3. Naturais da Mesopotâmia, 4. Judeia, 5. Capadócia, 6. Ponto, 7. E Ásia, 8. Então eu coloquei o número 8 aqui na nossa figura para representar que até o momento nós estamos tendo a descrição de 8 nações, 8 localizações de povos. Versículo de número 10. Da Frígia, 9. Da Panfilha, 10. Do Egito, 11. Das regiões da Líbia, 12. 13, né? 13, porque regiões da Líbia fala de plural, então pelo menos 2. Então a gente tem 13. Aí ele diz, nas imediações de Cirene, está dando a geografia, e aí ele diz, e romanos, que aqui residem, 14. Então eu botei o número 14 aí, para representar
as 14 representações de nações. Versículo de número 11. Tanto judeus, prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, se a gente já tinha 14, aí eu coloquei aqui judeus 15, prosélitos 16, cretenses 17 e arábios 18. Então a gente pode entender, irmãos, que Deus está citando 18 nações para que a gente possa identificar que Deus está não só valorizando as nações, mas Deus está descrevendo no seu inaugurar da igreja, no Pentecoste bíblico que se cumpre em Atos 2, Deus está mostrando quais eram as nações, ou seja, quais eram as regiões e locais de onde os povos estavam sendo atraídos. Então a gente começa a entender que realmente Deus está abrindo uma vaga e está cumprindo o propósito da vaga em relação ao Pentecoste. O Pentecoste nada mais é do que a manifestação dos povos que estão vindo para fazerem parte do povo de Deus. É isso que Deus está mostrando. E aqui eu coloquei uma representação através da figura, irmãos, que no Pentecoste bíblico, conforme a gente acabou de ler, nós vimos 18 povos, 18 referências de nações. E se nós contabilizarmos as nações que temos hoje no mundo, nós temos aí 192 nações. Então eu fiz uma proporção, isso aqui não é uma revelação, eu creio, não sei se é uma revelação, mas eu fiz uma proporção só a título de comparativo. Se nós dividirmos 1 por 12, ou seja, Levi em relação às outras 11 tribos, nós vamos ter que Levi representa 8% de Israel. Se nós dividirmos as 18 referências de nações que nós acabamos de ler aí no livro de Atos, quando a igreja é inaugurada, os povos vêm para verem a inauguração da igreja. Se nós dividirmos 18 por 192, eu encontrei também 8%, mais ou menos 8% da condição de proporção. Então eu entendi que as próprias 18 referências de nações que Deus cita no livro de Pentecoste, ela na verdade também não é a totalidade das nações. Então aí um princípio de quê? De representatividade. Porque para Deus colocar todos os povos, eu creio que naquela época não era igual às nações hoje em dia, mas era mais do que 18, com certeza. Então se nós fôssemos colocar 192 povos, teria que descrever muito mais. Então Deus coloca 18 para representar as 192 que nós temos hoje, Porque a palavra mostra o id pregar. Então esse id pregar e o evangelho funciona ainda hoje, é para os dias de hoje. Então a gente entende que a própria manifestação de como Deus cita uma certa quantidade de povos, e não todos os povos, já indica, já aponta para a representatividade. Então é interessante a gente perceber isso aí. Então, o que Deus vai mostrar para nós agora? Deus primeiro chama os judeus, versículo 5. E ele representa, então, as 11 tribos. E no versículo de número 9, nós vamos ver alguns povos que nós podemos destacar aqui. Por exemplo, nós podemos destacar um povo aqui que seria os povos da Ásia. Então, Deus está incluindo quem? Os asiáticos. Então, a gente pode destacar isso. No versículo 10, a gente pode destacar o Egito. Por quê? Porque o Egito não foi aquele povo ou aquela nação que escravizou Israel? Foi. Nós não vemos que na Bíblia fala que Israel ficou cativo lá no Egito por 430 anos? Verdade. E por que Deus está referenciando o Egito aqui em Atos 2:10? Porque Deus está mostrando, irmão, que Deus é misericórdia. Porque um povo que escravizou o povo de Deus, que na época representava Deus para a humanidade, um povo que fez esse papel, deveria ser representado aqui na Bíblia, deveria ser colocado na listagem das nações que estão sendo chamadas para o Pentecoste? Não. O Egito não deveria aparecer aqui, mas o Egito aparece. O que Deus está mostrando? Deus está mostrando que Deus não guarda rancor, meu irmão.
Deus está mostrando que Deus é perdão. Deus está mostrando que o Egito escravizou, mas se o Egito ou os egípcios, falando inclusive da geração atual, se eles se voltam para Deus, não importa o histórico passado, Deus apaga os seus pecados e os inclui na condição do seu projeto. É isso que Deus está mostrando. Deus também mostra uma outra condição aqui, que é as regiões da Líbia, né? Eu fui dar uma olhada onde fica, e isso tem a ver com os povos africanos. Então Deus está mostrando que os africanos também fazem parte do projeto de Deus. Eles estão incluídos no projeto de Deus. Nós vemos aqui no final do versículo 10, Deus falando a respeito dos romanos. Quem é que matou Jesus? Ou quem é que crucificou, colocou Jesus na cruz, literalmente? Quem é que pregou ele na cruz? Foram os romanos. Então, os romanos, a princípio, não deveriam ter direito de serem chamados para serem incluídos no projeto de Deus. Mas assim como ele fez com o Egito, ele perdoa, ele também está chamando os romanos, porque ele está dizendo, olha, se vocês se voltam para Deus, o perdão também está disponível. Percebe? Então a gente entende que há toda uma condição de Deus trabalhar conosco para nos fazer entender que Deus está incluindo os povos e está pronto para perdoar os povos. Porque não importa o passado diante de Deus, porque se Deus for levar em conta o nosso passado, irmão, nós estamos fritos. Nós estamos fritos. O mais santo na igreja está frito. Então Deus está mostrando e especificando esses povos aqui através do livro de Atos para mostrar para nós que ele de fato quer perdoar, que ele de fato quer não só perdoar, está chamando esses povos para fazerem parte do seu projeto. É isso que Deus está mostrando. Então, irmãos, para nós finalizarmos, era isso que nós queríamos apresentar, porque na próxima lição nós vamos entrar por dentro de uma revelação bíblica muito forte. E eu quero, inclusive, chamar vocês, convidar vocês para poder ficar atento à revelação da lição número 12, que a princípio nós gostaríamos de gravar aqui na sequência, mas eu entendi de Deus que vai ficar melhor destrinchado, melhor compreendido, né, aquilo que nós temos para colocar em acréscimo na próxima lição, porque nós vamos poder explorar melhor o conteúdo e as implicações desse conteúdo, que vai ser algo muito forte, muito lindo, muito proveitoso para nós que amamos a Deus. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, na graça e na paz do Senhor Jesus. A todos, amém.